por falar em Estado, os anúncios prometidos pelo governo federal em ajuda ao Rio Grande do Sul foram postergados, me parece. Nós vamos lá para Brasília, porque o André Anelli tem os detalhes disso tudo. Parece que o anúncio ia ser feito hoje, mas não será. Nos dê a informação completa, Anelli. Boa tarde para você. Obrigado, Aros. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De fato, o Palácio do Planalto acabou confirmando, então, que o presidente Lula adiou o anúncio de novas medidas para o Rio Grande do Sul para o dia de amanhã. Isso porque, de acordo com a nota divulgada pelo próprio Palácio do Planalto, a divulgação dessas novas medidas deve ser feita com o presidente Lula acompanhado dos presidentes dos poderes. Nesse momento, acontece uma reunião aqui no Palácio do Planalto, em que o presidente Lula, então, se encontra com os presidentes, então, do Legislativo, sendo representados aqui pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e também pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ainda representando o Judiciário, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin. Além deles, participam também desse encontro 4 ministros do primeiro escalão do governo Lula. São eles Fernando Haddad, da Fazenda, também Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social e ainda o ministro Valdez Góes, que é o ministro do Desenvolvimento Regional. Esses ministros, então, devem fazer anúncios com o presidente Lula a respeito de novas medidas voltadas para o Rio Grande do Sul. Até o momento, a possibilidade é que o governo federal acabe liberando um voucher no valor de R$5.000 para todas aquelas famílias que foram atingidas pelas enchentes e para que elas possam ou comprar material de construção para reconstruir as próprias casas ou móveis e eletrodomésticos que foram então perdidos pela força da água. Além dessa medida, mais cedo, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que também participa dessa reunião aqui no Palácio do Planalto, acabou divulgando em entrevista para a Globo News que o governo federal pretende adotar uma autoridade federal para representar a União, pelo menos nesses primeiros meses lá no Rio Grande do Sul. Essa medida ainda está em estudo por parte da Advocacia Geral da União, que acaba avaliando nesse momento qual seria o mecanismo jurídico para que essa autoridade federal, então, seja implementada e quem pode representar o governo federal nessa situação. Alguns nomes ainda estão em avaliação. Portanto, essa reunião acaba debatendo essas questões que devem ser divulgadas de forma oficial pelo próprio presidente Lula nas próximas horas e, por outro lado, questões também que envolvem a viagem do presidente da República, que está marcada para amanhã. Essa é a terceira viagem dele para o Rio Grande do Sul desde o início dessa calamidade e o presidente Lula deve aproveitar essa reunião desse momento aqui no Palácio do Planalto para fazer um convite principalmente para Arthur Lira e também para Rodrigo Pacheco para que ambos o acompanhem nessa terceira viagem do governo federal desde o início da calamidade. Aros. O Anelli, tira uma dúvida. As medidas já estão implementadas, já comunicadas, está na pedra, como diria o outro, ou não? Você sabe porque você apurou e tudo aguarda o evento de amanhã para este anúncio. Qual é a situação? Elas já foram comunicadas, o trâmite para que elas entrem em operação já começou ou não? Tudo aguarda, espera esse comunicado oficial de amanhã. Olha, Aros, o que a gente sabe até o momento é que, principalmente em relação à medida relacionada ao voucher, a distribuição de R$5.000 para cada família afetada pelas enchentes, pelas chuvas, esse valor ainda não ficou definido. Pode ser um valor maior ou menor. E também o número de famílias assistidas, atendidas com essa medida, deve ficar em torno de 100 mil. Mas essas questões ainda não foram definidas. O governo, então, ainda debate um valor
para essas famílias e quantas famílias devem ser atendidas. Por outro lado, em relação à autoridade federal, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, já fez um anúncio de forma pública, então, de que essa autoridade federal será implementada para representar a União no Rio Grande do Sul, mas a Advocacia Geral da União ainda estuda o mecanismo jurídico que deve ser usado para implementar essa autoridade que vai representar, então, a União lá no Rio Grande do Sul, pelo menos nos primeiros meses dessa calamidade, dessa crise que atinge o Estado. Essas medidas estão sendo debatidas também nessa reunião que acontece nesse momento aqui no Palácio do Planalto. Aros. Perfeito. O Anélio vai acompanhar e, se tiver um desfecho dessa reunião ainda aqui no programa, ele volta para trazer mais informações. Obrigado, Anélio. Um abraço por aí. São 5h30 agora. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela nossa rede de rádios. Eu estava, Fábio Piperno, preocupado que o adiamento do anúncio se devesse a uma escolha de que não vamos contar nada antes porque queremos todos estar lá para fazer um grande palanque. Mas, como a reunião ainda está acontecendo, me parece que o adiamento se dá não em função, ou pelo menos eu quero acreditar nisso, não em função da viagem, mas em função de uma definição de detalhes técnicos, os meandros aí de uma decisão que precisa estar amparada juridicamente, economicamente, etc, etc, etc. Em relação às famílias, hoje o Rio Grande do Sul tem um pouco mais de 600 mil desabrigados, né? Mais ou menos de cada 18 gaúchos, um tá desabrigado, né? E agora é difícil ainda estimar o que isso significa em número de famílias. E, portanto, por tabela, quantas pessoas de fato seriam beneficiadas aí por esse voucher. Segunda coisa é em relação a essa autoridade lá que o governo quer nomear. Eu acho que essa dificuldade tem muito a ver com o cipoal de regras que, enfim, a burocracia e o Estado brasileiro tem. Veja, numa situação como essa de crise, de calamidade, deveria ser a coisa mais simples. Ou o presidente da República chega e fala: Carlos Aros, eu vou te nomear para ir lá e você vai ter os poderes aqui constitucionais, então, para mim, representar. Então, você vai lá e representa o Estado e toma as decisões para as quais você vai com a devida autorização. Você é o ministro plenipotenciário para isso aí. Mas não. Aqui no Brasil, aí pode ser que você seja nomeado, aí você chegue lá e alguém levanta a mão e fala: você não tem autoridade legal para isso. Por isso, o Anélio enfatiza que a AGU está debruçada sobre os códigos para entender como fazer. Para ver o caminho para que isso possa ser, de fato, implementado. É a dificuldade que o Brasil impõe às tomadas rápidas de decisão. Mas eu acho que a gente podia pensar que, primeiro, esclarecer duas coisas. As medidas que foram anunciadas ontem, que a gente está falando em quase que 22 bilhões de reais, não tem nada a ver com o que está para ser anunciado agora. Então, sim, é um outro pacote. Exatamente. Então é bom deixar claro, porque parece que às vezes, como a gente se fala em muitos números, muitas cifras todos os dias, que isso confunde. Então aqueles 22 bilhões de isenção, aqueles foram liberados, agora depende de uma aprovação do Congresso Nacional, que eu espero que seja aprovado rapidamente. O que está em discussão hoje a ser anunciado é uma ajuda que o presidente Lula prometeu ontem, lá inclusive... Como ele tratou para o CPF. Como ele tratou para o CPF, para as pessoas. Isso. Uma ajuda específica para as pessoas. E aí, evidentemente, ele está discutindo hoje com os órgãos técnicos, principalmente do Poder Judiciário de Fiscalização, como fazer essa transferência. E aqui vai uma pergunta: por que não fazer isso via Pix? Por que não fazer via isso quem está no CAD único e que pode receber via bolsa ou via outro auxílio? Porque já existem mecanismos. A melhor coisa que o Estado brasileiro pode fazer hoje é desintermediar a verba. Quanto menos órgão, autoridade federal vai se criando no meio, pior. Mais burocracia se cria. Então, não seria melhor fazer uma discussão aí junto, inclusive, com o Banco Central, para ver se poderia fazer isso via Pix ou se poderia fazer isso via o cadastro. Simplificar o caminho do dinheiro. Mas eu acho que tem uma dificuldade adicional agora. Deixa eu só receber quem está de volta pela rede de rádios. Nós estamos falando sobre essa discussão a respeito dos anúncios aí que serão feitos amanhã. O presidente Lula havia ontem sinalizado
auxílio ou alguma medida para atender as pessoas, as famílias, e o ANEEL trouxe para nós a informação de que trata-se de um valor aí, R$5.000, algo em torno disso, para essas famílias que estão atingidas aí por essa tragédia. E aí Dávila e Piperno tratavam desse meandro burocrático, dessa questão que complica o caminho do dinheiro. Vai passar por muita mão até chegar em quem precisa. Acho que tem a questão de documentos perdidos. Então eu acho que há essa questão documental que agora passa a ser relevante. Mas a gente não aprendeu alguma coisa com a pandemia, com o benefício? Pessoas foram bancarizadas, a gente bancarizou tanta gente durante a pandemia, os números impressionaram. Essas pessoas têm conta, elas estão dentro de um cadastro social. A gente não tem controle disso? Não tem controle disso? Não sei. Se o sujeito chega lá no banco sem documento algum, como é que vai fazer? Não, mas eu acho que tem duas coisas. Hoje dá. Você tem o CAD único e você tem alguma conta de telefone ou luz, alguma coisa que você pode cruzar e dar diretamente esse benefício para as pessoas. E ontem nós entrevistamos aqui no tanto programa, no Direto ao Ponto, eu já estou perdido, no Direto ao Ponto, a Marina Helena, exatamente, que liderou o processo com o GovBR. Isso. O GovBR centraliza todos esses dados, o documento está lá no GovBR, né? A pessoa consegue acessar. Não, exatamente. Pelo menos aqueles que têm, enfim, o cadastro. Eu entendo o ponto do Piperno sobre isso não universaliza, né? Não é todo mundo. Eu me coloco no lugar. Por exemplo, eu tenho duas contas bancárias que eu uso mais. De dois bancos. São 3 contas de 2 bancos. Em um deles, eu tenho meu cartão. Eu tenho, enfim, aplicativo. Você olha lá. Você movimenta com frequência. Isso. Uma na Suíça. Exato. Você olha lá, tem o controle facial lá. Beleza. A outra, eu movimento com a digital. Então, uma, o controle facial, outra, a digital. Perfeito. Controle biométrico em ambas. Só que eu não tenho, por exemplo, em uma delas, a que tem o facial, eu não tenho a digital. Exatamente, o digital. E vice-versa. Então, imagina o seguinte, vamos lá. E se eu perco os meus cartões das duas? Não. Você tem reconhecimento facial e a digital. Não, o reconhecimento facial está no celular. Não, mas você consegue abrir o aplicativo. Mas não, o que eu estou falando é o seguinte, numa situação como essa, que o cara perdeu o documento e o celular. Tem celular, não tem onde tomada para carregar? Não, mas eu acho que assim, esse é um meandro, é um detalhe dentro do todo, que é uma dificuldade, claro. Mas no caso do governo, acho que nem é essa a preocopação, não chegou nesse limite. Nós estamos falando em radinho de pilha em algumas regiões. Claro. A primeira coisa é o dinheiro chegar na conta. Agora, como você vai movimentar a conta, é uma outra história. Mas assim, tem que chegar na conta com a menor burocracia possível. Sim. Por isso que me parece que o governo já tem esses instrumentos, que foi o cadastro único feito, que é o Pix, que é alguma conta telefônica, é só pegar algum dado residencial, e aí, como você falou, tem o GovBR, é só cruzar dados e fazer com que esse dinheiro chegue. Então, a meu ver, essa história de criar autoridade federal, parece que é criar uma burocracia a mais. E isso vai complicar a vida das pessoas para o dinheiro chegar. Então, ao meu ver, o governo deveria estar estudando qual é o mecanismo mais simples, rápido e direto para o dinheiro chegar no bolso das pessoas, sem intermediação do Estado. Mas aí são duas coisas. Só um detalhe, aí são duas coisas. Né? Então, eu concordo com o Dávila. Fazer o dinheiro chegar rápido. Ponto. Como ele vai sacar, colocar a mão nessa grana, é uma outra coisa. Agora, a autoridade que está no meio não tem nada a ver com isso. Não, ela é para agilizar a decisão federal lá. São várias outras questões. Cuidado para não botar a AGU ou Controladoria Geral e você criar uma burocracia para fazer com que esse dinheiro chegue. Então, assim, o Brasil já é muito bom nessa parte de digitalização e transferência de recursos para as pessoas, porque a gente já tem um histórico disso. Então, vamos usar o que já funciona, não vamos criar uma outra coisa. Então, me parece que essa é a solução mais rápida e eficaz para o dinheiro chegar no bolso das pessoas. E toda vez que a gente entra nessa discussão, eu fico pensando o seguinte: a Receita Federal, para fazer o imposto, acha todas as nossas informações. Porque é que, na contramão, quando a gente precisa que essas informações sejam achadas para nos beneficiar e entregar uma agilidade, a Receita Federal não vai entrar no circuito para facilitar junto ao Banco Central, junto à Febraban, os bancos todos mobilizados. Assim, se é para cobrar, todo mundo vai achar o que precisa. Vão ligar até pro sei lá quem. Agora, se é para receber, por que é tão difícil? Mas aí tem uma questão de tete-a-tete.
tem muito gerente do banco nas cidades que conhece a pessoa pelo nome, sabe tudo dele. Então, se essa agência bancária está funcionando, é muito fácil saber que Piperno é Piperno. E a pessoa pode ter essa facilidade para obter o recurso. Agora, como uma questão de pensamento, apenas uma manifestação pessoal, eu espero que, e concordando com a tua afirmação, que não seja uma oportunidade de um oportunismo político para ir um monte de ministro lá em Rio Grande do Sul dizer, estamos aqui, vamos divulgar. Porque tem pessoas que não sabem se vai jantar hoje à noite. É isso. Então não é um momento para dizer, não, então nós vamos lá para mostrar que o governo federal, o presidente está perfeito, vai lá o presidente. Até hoje não entendi por que quem aparece mais é o ministro da comunicação, quando poderia ser um secretário de infraestrutura, que é muito mais importante que o ministro da comunicação para comunicar sei lá o quê. Essa é uma hora em que a politicagem deve ser deixada de lado, porque tem muita gente que está precisando com muita urgência essa ajuda. Então, se o presidente terminar a reunião com 38 ministros que está sendo feita, não interessa a hora, as pessoas podem amanhã assistir no YouTube, se for o caso, mas as pautas têm que ser dadas muito urgente, porque tem muita gente que não tem um remédio para a pressão para hoje à noite. Agora o governo ele não pode simplesmente falar, olha, eu vou conceder esse abono. E isso tem que passar pelo Congresso. O governo não tem autonomia para falar, agora eu vou dar dinheiro para todas essas famílias. E isso é matéria que tem que ser aprovada também pelos parlamentares, como auxílio emergencial, como qualquer tipo de vantagem, agora, de benefício concedido. Tem um ponto nisso, né, Piperno? Porque o governo Eduardo Leite fez a revogação aí da taxação da cesta básica antes que o Congresso finalize o processo envolvendo a liberação, né, a renúncia aí durante 3 anos do pagamento, dos juros. Já há já está contando com esse dinheiro de maneira clara. Cada vez que uma sinalização dessa é feita e que isso é postergado para todo esse trâmite, que eu não estou dizendo que é errado, ele é legítimo porque é preciso que a gente cumpra com isso, o Congresso aprovar e etc. Mas se cria uma expectativa de que isso chegue logo, porque a gente está vendo o drama das pessoas. Então, ao acelerar esse processo, a gente está indo ao encontro dessa expectativa das pessoas que estão sofrendo, que não têm, perderam tudo, que, né? Claro, exatamente. As pessoas, elas querem o dinheiro o mais rapidamente possível e esse talvez seja o grande desafio. Como é que você desburocratiza, como é que você consegue fazer esse dinheiro chegar mais rapidamente na ponta e que também não haja entraves e desvios, porque a gente sabe que uma situação dessa, e quando você começa a colocar intermediários, isso também gera espaço para corrupção. Então é importante que tire os intermediários, haja algum órgão de fiscalização para que esse dinheiro chegue na mão da pessoa e não ocorram desvios como é muito comum no Brasil. E a gente teve um precedente bastante importante que, inclusive, a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, a Marina, trouxe aqui ontem no Direto, ao ponto que foi a própria pandemia, né? Que houve todo um trabalho ali de desburocratização e utilizaram a Caixa Econômica Federal, toda a sua capilaridade, né? Evidentemente que há falhas, não tem como, né, não ocorrer algum tipo de falha, mas no conjunto da obra foi um saldo muito positivo e nessa distribuição de recursos para o Brasil inteiro. Então veja, se na situação de pandemia isso foi possível via Caixa Econômica Federal, chegar lá o dinheiro no interior do Amazonas, eu creio que no Rio Grande do Sul, embora a situação também seja complexa, também seja possível fazer com que esse dinheiro chegue rapidamente na ponta.